Uma radionovela que ficou 2 anos no ar, revolucionou o mercado publicitário e fez história no velho rádio dos anos 40. Quer saber mais? Venha conosco! Como já contamos em episódios anteriores, no início o rádio era mais musical, cantores e instrumentistas se apresentando ao microfone. Aos poucos, os programas foram se sofisticando e pequenas dramatizações, que se chamavam sketches, eram introduzidas entre os números musicais. Em 1937, a Rádio Tupi colocou no ar a primeira radionovela, conforme Paulo Gracindo nos conta no episódio 22. Ademar Cazé, em seu famoso programa, já apresentava radiofonizações de peças de teatro e de romances famosos, que o público ouvia e apreciava. Eu tinha um programa de Defensores da Lei, um programa policial, porque antes do programa da lei eu tinha um programa, o policial Sherlock, era a radiofonização das obras de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Então é Luiz Ernesto de Almeida que fazia o script. E o Zaru era o detetive. A Rádio Nacional inclui em sua programação peças ligeiras de radioteatro que o público adorava. Vitor Costa e Floriano Faisal se animaram com o sucesso daqueles pequenos esquetes. E Vitor, que dirigia o radioteatro, decidiu pensar grande, lançar o que se costuma equivocadamente denominar a primeira novela da Rádio Nacional, Em Busca da Felicidade. Porque José Mauro diz que, realmente, a primeira novela da emissora foi Gente de Circo, uma novelinha de Amaral Gurgel, o mesmo Amaral Gurgel que se tornaria um dos maiores novelistas que o rádio conheceu. Vitor Costa era um homem sagaz e começou a pesquisar o que se fazia nos termos de radionovela no rádio americano, que era o mais adiantado do mundo, e ele descobriu que as novelas que faziam sucesso por lá eram novelas importadas acredite, de Cuba. Em Cuba, o rádio havia crescido rapidamente em virtude de sua proximidade com a Flórida, onde ficavam sediados vários patrocinadores e a influência na ilha era enorme. Lembre-se de que estamos falando de uma Havana dos anos 40, quase 2 décadas antes de Fidel Castro dar as caras por lá e mudar tudo. Os personagens das novelas cubanas eram sofridos, patéticos, perversos, malvados. Eram melodramas totais, que os personagens só alcançavam a felicidade no último capítulo, quando então o bem vencia o mal. Foi quando os fabricantes de sabonete, que já investiam nas novelas americanas, importadas de Cuba, resolveram se voltar para o florescente mercado cubano. Assim, a Colgate-Palmolive e a GC Lever deram um chega para lá nas concorrentes cubanas e iniciaram a produção de novelas americanas, mas com um sabor caribenho, claro, para agradar o público cubano. Vitor Costa pesquisou tudo isso e comprou os direitos de uma novela cubana chamada Em Busca da Felicidade. Ele não era fácil. Procurou a Standard Propaganda, que tinha como cliente a Colgate-Palmolive, doidinha para investir no mercado brasileiro, e o negócio foi fechado. Vai entrar no ar Em Busca da Felicidade. Acontece que a direção superior da emissora se recusou a dar um horário noturno para aquele maluco do Vitor Costa. Novela de noite, não. Deram um horário matinal que estava disponível na programação. O horário era
péssimo. 10h30 da manhã. As pessoas estavam trabalhando ou se deslocando para o trabalho. O rádio de pilha ainda não havia sido inventado. Os receptores eram enormes e só havia um em cada casa. A dona de casa aumentava o volume do rádio, que ficava na sala de jantar, e ouvia a rádio enquanto cuidava dos afazeres. Tal fato contribuiu para o mito de que novela era coisa de mulher. Aliás, falamos isso no episódio 26. Uma coisa parecia certa, a novela de manhã era algo fadado ao fracasso. Vitor Costa, que de maluco não era nada, não tinha nada de maluco, era assim, teimoso, inteligente e sagaz. Chamou Floriano Faisal como aliado e convocou o pequeno elenco de radioteatro. Mas poucos aceitaram. A maioria se recusava a ter que acordar cedo, estar na rádio às 8 para os ensaios e entrar no ar às 10h30. Estou fora. Mas Vitor Costa não esmoreceu. Eu vou contar como é que foi. O elenco tinha que ser formado a todo custo. Mas cadê os atores? Acontece que Vitor Costa vinha do teatro, mas precisamente ele era ponto de teatro. Você sabe o que é ponto de teatro? Bom, é um cara que fica numa casinha, num buraco assim, escondido na beira do palco. Ele fica com o roteiro da peça. Caso algum ator se esqueça a fala, ele sopra discretamente. Pois bem, o Vitor Costa era ponto e conhecia muitos atores que não trabalhavam em rádio, só faziam teatro. E começou a selecionar atores e atrizes que liam bem e que tinham, assim, boa voz. Outros artistas vindos de outras origens engrossaram o elenco de Em Busca da Felicidade. E é assim que no dia 5 de junho de 1941, às 10h30 da manhã, um gongo eletrônico soa e a voz do locutor Aurélio de Andrade anuncia: Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco. O prefixo da novela, que era a canção La Golondrina, e a música que marcava o intervalo comercial na metade de cada capítulo era Fascinação. Vamos recordar Fascinação. Quando a novela terminou, ao cabo de 2 anos, o sucesso foi tão grande que a Colgate-Palmolive compraria o horário das 8 da noite, transformando esse horário numa tradição em termos de radionovela. Mas as músicas de prefixo e intervalo comercial permaneceram as mesmas durante 3 décadas. Emissora e anunciantes assumiam que realmente novela de manhã era coisa de mulher. Por isso, o locutor anunciava sempre, e o fez por quase 30 anos, senhoras e senhoritas, mesmo depois que a programação passou para a noite.
O sucesso de Em Busca da Felicidade foi espetacular. Não se falava em outra coisa nas rodas de conversa, nos personagens da novela. As vendas do creme dental Colgate e do sabonete Palmolive deram um salto. Os patrocinadores prometiam enviar um álbum contendo um resumo da novela com todos os artistas para quem mandasse um rótulo dos produtos anunciados, sabonete ou creme dental. De cara, no primeiro mês, chegaram tantos pedidos que a promoção teve que acabar por ali. O original vinha de Cuba, como dissemos, e o autor era Leandro Blanco, mas o sucesso foi também devido à magistral adaptação de Gilberto Martins. Ele transformou tipos cubanos em tipos cariocas. Para dar um exemplo, no original de Leandro Blanco havia um próspero comerciante espanhol que vivia em Havana. E Gilberto transformou em seu Benjamin Prates de Oliveira, rico comerciante português, muito mais identificado entre nós, pois naquela época a colônia portuguesa no Rio era imensa. Na novela, apesar de atuarem artistas de nome que toparam o projeto, a grande maioria era de desconhecidos, que logo se tornaram famosos com o sucesso de Em Busca da Felicidade. Brandão Filho, Floriano Faisal, Sancler Lopes, Zezé Fonseca, Lourdes Maier, Rodolfo Maier. E uma estrelinha que despontava, dona de uma das vozes mais bonitas que o rádio conheceu, Isis de Oliveira. Também atuou na novela uma menininha de 7 anos de idade que se iniciava no rádio, Daisy Lucidi, que se transformaria numa das maiores estrelas do rádio teatro carioca e depois da televisão. Eram personagens sofridos, angustiados, que vivendo uma tragédia após a outra, logo se recuperavam e partiam para a seguinte, mas procurando sempre ser felizes. Daí, Em Busca da Felicidade. Quando eu estava escrevendo meu livro A Era do Rádio Teatro, Isis de Oliveira me fez um depoimento e me contou que depois que o capítulo ia ao ar, os atores eram escalados para uma gravação que era feita em estúdio na Rua do Ouvidor, certamente pertencente à agência encarregada de promover a Colgate Palmolive, a Standard Propaganda. Numa jornada que entrava pela madrugada, os artistas gravavam vários capítulos. Os discos de acetato de 15 polegadas, já falei desses discos aqui, se destinavam às emissoras do interior do Brasil, que os colocavam no ar. Para fazer esta gravação, os radioatores recebiam um cachê. Como as gravações começavam sempre tarde da noite, por força do envolvimento deles em programas ao vivo da emissora, o trabalho entrava, como dissemos, pela madrugada dentro. Vitor Costa, diretor do Departamento de Radioteatro da Nacional, por força de um contrato que a rádio firmou com ele, passou a ter, além do salário, uma participação no faturamento de qualquer novela que fosse ao ar pela emissora. Com isso, seu salário alcançou níveis invejáveis. Muito justo para com aquele homem que acreditou e jogou todas as suas fichas na ideia de transformar o radioteatro e a radionovela em uma paixão nacional. Realmente a Rádio Nacional se transformaria nos anos seguintes no maior centro de produção de novelas que o rádio conheceu, agitando o mercado publicitário. Depois de Em Busca da Felicidade, o rádio não foi mais o mesmo. Oportunamente voltaremos a falar desse tema, pois as radionovelas têm muita história para contar. Hoje ficamos por aqui. Gostou? Like. Gostou? Manda para os amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E leia o nosso livro, A Era do Rádio Teatro. Até a próxima!